Boa noite, que alegria começar a semana com essas carinhas aqui, muito bom, bem-vindos. A nossa lição de hoje, a nossa reflexão de hoje, do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, é a lição número 82, quem serve, prossegue. E ele começa com uma frase de Jesus que está em Marcos, no capítulo 10, versículo 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Essa fala de Jesus, ela vem de uma sequência longa, né? Que ele está conversando com várias pessoas que vão interpelando ele o tempo todo, fazendo perguntas sobre uma série de coisas, e em um determinado momento, dois apóstolos dele que falam que gostariam de estar sentados, um à direita, outro à esquerda dele. É uma sequência bem bonita. E aí ele pega a fala um pouquinho antes, que fala, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. E aí na sequência, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Então ele frisa muito essa questão do servir, e esse servir que nós vamos entender pelo trabalho. Nessa parte aqui ele faz uma primeira observação sobre a natureza, e que depois eu fui buscar no Livro dos Espíritos sobre a lei de trabalho, que é a importância do trabalho para o homem. Então ele começa dizendo sobre a natureza, que em toda parte é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados, ou seja, os olhos abertos, observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas ou nas mais simples manifestações dos reinos inferiores. A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhe os princípios da vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar, e o mar faz a nuvem fecundante. Então nós vemos aqui nessa primeira parte, essa primeira observação do trabalho da natureza, como que a natureza se autossustenta, como a natureza se mantém viva. O que nós entendemos nesse ecossistema é que tudo na natureza tem uma função, tudo na natureza é útil para a própria natureza. O que um ser vivo, ele movimenta um ser que também é vivo, mas que não pode se movimentar, por exemplo, a planta. Então os insetos é o que vai fecundar, né, o que vai levar o pólen para outros lugares. Os pássaros que pegam as suas sementes e levam e replantam as florestas, enfim, tudo faz parte desse processo de manutenção da própria natureza. Mas a natureza, ela trabalha para si, para essa manutenção da própria natureza. Não existe um propósito de um crescimento, de uma evolução a partir desse trabalho. Em algum momento isso vai chegar, nós entendemos isso estudando, né, a nossa disciplina, de que são estágios que vão passando, vão evoluindo, mas se nós pegarmos no todo da história, acontece isso. Então a natureza está o tempo todo nessa mecânica de movimento e de automanutenção. Ela nasce, ela cresce, ela vive,
ela morre e renasce para beneficiar a si mesma. Onde o homem entra nesse momento? O homem ele está presente na natureza, ele faz parte da natureza, mas ele tem um propósito maior. Se ele vive só dessa natureza, ele só vai se servir de tudo isso. E qual é o benefício que ele traz, que ele carrega? Então vamos ver aqui a segunda parte. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora em hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. Maravilha. Só que aí o que acontece? A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. Olha que interessante se nós começarmos a entender que o homem ele só se beneficia da natureza e nada faz por ela, nada faz em conjunto com a natureza. No momento de escassez, o que acontece? Como fica isso? Para onde que vai? Né? Esse homem ele se deteriora. Então é o que ele vai dizer mais à frente aqui, que ele vai se estagnar, ele vai cristalizar. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. Então, vejamos, por exemplo, o homem que, dentro da natureza, ele interfere com a natureza e acaba cocriando com ela. E ele passa a movimentar a natureza não só em benefício próprio, mas em benefício de outros. E ele começa a multiplicar isso. Um exemplo simples da natureza, o homem vai tirar o leite, vai tirar a carne, vai tirar o seu alimento, para ele só? Não, para toda uma comunidade. Então começa um trabalho, um propósito de beneficiar a outras pessoas com isso. Naquela primeira parte, onde a pessoa está só se beneficiando da natureza, ela cristaliza. Na segunda, ela se desenvolve. Claro que vai desenvolver, porque ela começa a encontrar formas, começa a encontrar recursos, começa a buscar o conhecimento e maneiras de fazer com que isso se multiplique. E é onde nós vamos ter o crescimento das civilizações e chegar onde nós estamos hoje. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação das necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Então, a ideia dessa... a insatisfação que o ser humano tem de achar sempre que tudo tem que estar a serviço dele, e ele não olha isso com gratidão. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência de que tudo tem uma função, tudo tem um porquê. Nós somos essa engrenagem trabalhando juntas para nosso próprio benefício. E que as reclamações não vão ajudar em nada, e elas vão acabar somente atrapalhando. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. O aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informando de que Jesus veio para servir e desvela-se o benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Esse texto, ele divide-se em 3 momentos. Essa última parte que eu li, ele vem num outro livro de Emmanuel, que é o Pensamento e Vida,
ele traz uma lição muito interessante, que são as 3 perspectivas do trabalho. O trabalho como obrigação, o trabalho como ação e o trabalho como serviço, que é justamente esses 3 momentos que a gente percebe aqui no tema. O trabalho por obrigação é o trabalho que nós temos que executar para a nossa própria sobrevivência. E é importante esse trabalho. O que o trabalho faz para nós, seres humanos? Edifica, dignifica. Ele faz com que nós busquemos o conhecimento. Ele faz com que nós consigamos nos reunir em comunidade. Nós temos a família como um primeiro ponto, é a nossa primeira comunidade, né? A comunidade familiar, onde nós vamos aprender com os nossos uma convivência social. O trabalho é o segundo, eu colocaria como o nosso segundo momento desse exercício do convívio social, porque é através do trabalho que nós vamos convivendo com outras pessoas, aprendendo com elas. Aprendendo o quê? Aprendendo desde o conhecimento, da troca do conhecimento, do convívio, das diferenças, das formas de pensamento, que são muitas vezes ou quase sempre opostas, e que nós temos que lidar dessa maneira com harmonia, com compreensão, para que junto cresçamos. E esse trabalho, que é o trabalho de obrigação, é o que nos traz a remuneração. Nesse sentido, que vem aquela fala do reclame, né? Que nós começamos a reclamar do nosso trabalho, porque ele é pesado, porque ele é chato, eu tenho que ir lá de novo, não sei o que, lá. Mas assim, o quão importante ele é para nós? Então, assim, o agradecimento por isso é muito mais importante do que o reclamar, porque nós estamos tendo a oportunidade de um crescimento moral, de um crescimento do indivíduo, de um crescimento do nosso intelectual. Então, o trabalho como obrigação é um trabalho muito importante. O trabalho de ação é aquele trabalho que transforma, ele é transformador, é um trabalho que modifica o ambiente, que é uma segunda parte que está aqui contida também, que é aquele trabalho que muitas vezes a gente não ganha para fazer. É aquela louça que é lavada, é aquela casa que limpa, o quintal que lava, né? É o ensino para um amigo, para alguém querido, para alguma outra pessoa, uma conversa num ônibus. A gente começa a conversar e de repente a gente está trocando informação, está compartilhando informação. As artes também são formas de ação disso, é um trabalho, é uma ação, né? do ensinar, do educar, do promover. Então, desde o ambiente doméstico até uma conversa com alguém, é uma ação que nós estamos fazendo. E esse é um trabalho também, é um trabalho importante. E por último, nós temos o trabalho do serviço, que na verdade é o trabalho do servir. É aquele trabalho que nós não temos a preocupação da remuneração, não temos a preocupação, nem passa pela nossa cabeça. É aquele trabalho de auxílio a outra pessoa, perceber uma necessidade e ir ao encontro dela e auxiliá-la, seja numa situação de saúde, seja numa situação de miséria, seja para cruzar alguém na rua, seja para dar uma informação. Enfim, são pequenas atitudes. E nós temos essa ideia de trabalho, sempre uma ideia de que as coisas, de repente vai aparecer algo muito grandioso para eu fazer e eu fico nessa expectativa, esperando para a realização desse trabalho. E são nos pequenos trabalhos que nós vamos construindo o nosso conhecimento, vamos montando o nosso arsenal
E quem sabe em algum momento da nossa vida tenhamos um grande desafio onde possamos praticar esse trabalho de uma forma, né, a qual a gente está esperando, e talvez a gente nem perceba a grandiosidade desse trabalho, porque é no dia a dia que nós vamos exercitando essa simplicidade, essa naturalidade, que faz com que a gente torne isso algo muito natural em nós mesmos. Não existe o propósito de fazer esperando alguma coisa em troca. Não existe a troca. É simplesmente o servir pelo servir. Tem aquela frase, é dando que se recebe, né? Então é esse movimento. No Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta... Eu já respondi. Que é justamente isso aqui. O trabalho é uma lei da natureza, ela é uma necessidade. É necessário. É necessário que trabalhemos em todos os sentidos. Seja o nosso trabalho por obrigação, que vai nos elevar, vai promover o nosso crescimento individual, o nosso crescimento intelectual, o nosso crescimento enquanto conhecimento, e que vai elevar o nosso espírito a novos patamares. O nosso trabalho de ação, que é esse trabalho do dia a dia, da ajuda sem que alguém peça, simplesmente façamos de bom grado, façamos de coração, façamos aquela, né, o casal, o marido que chega e ajuda a esposa a lavar uma louça em casa, a esposa que vai lá e arruma a gravata do marido, ou prepara a saída dele para o trabalho, enfim, né? Ou, enfim, e a ação, né? O trabalho de ação, que é aquele trabalho que nós temos tantas oportunidades aí de poder ajudar alguém, de fazer algo por alguém, nem que for um ombro amigo, um ouvido para escutar, já estamos trabalhando. Toda ocupação útil é trabalho. É a frase final. Tá bom? Ok, então muito obrigado pela atenção e vamos agora nos acomodando em nossas cadeiras, elevando os nossos pensamentos ao alto e pedindo a essa equipe espiritual maravilhosa que está aqui, trabalhando ao nosso entorno, entendendo as nossas necessidades, compreendendo as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas expectativas, que nos inspirem a bons pensamentos, a boas ideias, ideias de realizações, ideias e ações que possam edificar a nossa volta, auxiliando aqueles a quem amamos, aqueles que estão à nossa volta, ou aqueles que porventura se aproximam de nós em busca de um auxílio, e que possamos aproveitar essa oportunidade para o nosso crescimento espiritual em auxílio ao próximo, seguindo os ensinamentos do Mestre amado Jesus. E é este que aqui está, junto conosco, nos assistindo, nos amparando, nos abençoando a todos, nos envolvendo com muito amor, com muita luz, com compreensão, com perdão, entendendo as nossas necessidades, nos fortalecendo, nos encorajando a prosseguir fortes, firmes, decididos a esse crescimento. Obrigado, Deus. Obrigado, Mestre amado Jesus. Obrigado a toda a equipe espiritual aqui presente por este auxílio abençoado. Sigamos em paz. Que a nossa semana seja uma semana de muita luz, de muita alegria, de muita gratidão
e possamos retornar aos nossos lares, e quando lá chegarmos, que nossas casas se iluminem mais ainda e que todos ali possam receber essa centelha divina de amor, de paz, de reconforto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Senhor, de todos os males. Graças a Deus. Sigamos em paz, na alegria de Jesus.